Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém? Nós estamos aqui estudando este belíssimo livro, de Rick Haven. Estamos hoje no dia 18, deste livro maravilhoso, e o autor nos traz, o seguinte tema: tendo uma vida em comum, E ele cita logo aqui no início, do capítulo, o Colossenses capítulo 3, verso 15, que diz assim: cada um de vocês é parte do corpo de Cristo, e vocês foram escolhidos para viver juntos em paz. Também lá em Salmo 133, no versículo 1, um salmo bem conhecido, diz assim: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. E logo de cara, o autor vem nos trazer que a vida foi feita para ser partilhada. É de agrado do nosso Deus que nós tenhamos essa experiência, de comunhão. E hoje em dia, queridos, entretanto, essa palavra do Senhor, essa vontade do Senhor, ela se perdeu, grande parte aí do seu significado. Hoje se confunde muito, comunhão ou confraternização. Hoje se refere normalmente, quando a gente fala de comunhão, que é muito confundido com confraternização, a gente normalmente se refere a uma conversa, até mesmo aí casual, uma atividade social, comida, diversão. E a pergunta é: onde nós, cristãos, vamos buscar comunhão? Essa é a grande pergunta aqui que o autor nos traz, Qual a igreja que você frequenta? Quando a gente fala aí de comunhão, vem essas questões, Então, ou seja, ficar para apenas a confraternização, ou seja, esperar pelo aquele lanchinho apenas, E a real comunhão, queridos, na visão aqui do autor, significa muito mais do que isso. Não apenas aparecer aos cultos ou talvez esperar por aquele lanchinho. A verdadeira comunhão, a real comunhão, é ter vida em comum. Na visão do autor, e é da vontade do nosso Deus. Ela inclui muito mais coisas, Por exemplo, amar, amar os nossos queridos irmãos, compartilhar, com transparência, servir nas necessidades práticas, ser generoso, com o sacrifício de nós mesmos, consolar os nossos irmãos de forma compassiva e todas as outras aí orientações, se referindo uns aos outros, que nós encontramos aí no Novo Testamento. E é interessante também, o que o autor, quando ele se refere a essa questão da comunhão, ele vem trazer para nós que quando se trata aí dessa verdadeira comunhão, o tamanho ele importa, ou seja, quanto menor, aí melhor. Nós podemos adorar no meio de uma grande multidão, mas dificilmente nós teremos aí comunhão com ela. Então, quando um grupo se torna algo assim maior, talvez até do que 10 pessoas, alguém normalmente aí acaba deixando de participar. Normalmente geralmente aquelas pessoas, mais tímidas, enfim, e umas poucas pessoas, de certa forma, acaba prevalecendo, acaba ficando em evidência, até mesmo dominando
ali o grupo. Então, quando se refere à comunhão, né, o autor vem trazer que o tamanho de fato importa, né? Quanto menor ali o grupo de pessoas, melhor se dá a comunhão. E ele se refere aqui até o próprio Senhor Jesus, né? Jesus ele ministrou ali no contexto de um pequeno grupo, né, de discípulos. Ele podia ter escolhido, né, mais pessoas, porém sabia, né, que 12 pessoas ali estavam em torno do número máximo, né, de pessoas que um grupo pequeno pode conter para que de fato se tenha uma comunhão, né, uma comunhão mais próximo aí do real. Né? A gente vê também, o autor traz aqui a questão do corpo, né, o corpo de Cristo. Assim como o nosso próprio corpo é, na verdade, ali um conjunto, né, de muitas pequenas células. Então, a vida do corpo de Cristo, como o nosso corpo, né, está contida nesse interior aí dessas células. O autor traz para nós aí, faz essa analogia, né? Então, por essa razão, queridos, por essa razão, todo cristão ele deveria, né, ele deve estar envolvido em um pequeno grupo ali dentro da sua comunidade, né, da igreja. Seja um grupo de comunhão nos lares, seja através da escola bíblica, ou seja, né, naqueles pequenos grupos ali da igreja, né? Então essa é a grande questão aqui que o autor ele nos traz quando ele se refere dessa comunhão, dessa verdadeira comunhão, né? E Deus aí ele vem falar também, o autor, que Deus ele fez uma promessa, né, a respeito de grupos pequenos aí de pessoas, né? Ele diz assim lá em Mateus 18:20, né? Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles, né? Infelizmente, mesmo estar em um grupo pequeno, não garante, na verdade, experimentar uma verdadeira comunhão. Né? Nós temos que tomar muito cuidado com essa questão também. Então, queridos, muitas classes, né? O autor vem trazer aqui para nós classes de escola dominical, como pequenos grupos, ficam, às vezes, de certa forma, muito presos ali àquela superficialidade, né? E não fazem ideia de como experimentar a verdadeira comunhão, né? E qual é a diferença entre a comunhão verdadeira e a falsa comunhão? Né? O autor vem trazer para nós aqui essa questão dessa diferença da verdadeira para até mesmo a falsa comunhão. E quando a gente fala dessa diferença, né, da verdadeira e da falsa, né, comunhão, a gente percebe que na falsa comunhão, né, ela se dá de forma mascarada, né? Enquanto na verdadeira comunhão as pessoas acabam encontrando ali autenticidade, né? E essa comunhão, né, de forma autêntica, ela não é superficial, ela não é apenas um papo, né, repleto ali de banalidades, aquelas conversas, né, que a gente vê muito aí, aquelas conversas superficiais muitas vezes, né, que não vem agregar a nada, que não vem a edificar a nada, né? Então a verdadeira comunhão ela é aquela que ela é genuína, de coração para coração, às vezes permitindo que as pessoas compartilhem, né? Aquelas coisas íntimas, né? E ela ocorre quando as pessoas elas são verdadeiras, né? Autênticas, né? Sobre quem de fato elas são, né? E o que de fato está acontecendo, né? Então há aquela partilha, né? Aquela coisa verdadeira, né? As pessoas acabam dividindo ali, né? Os seus anseios, né? As suas mágoas, né? Os seus sentimentos,
acabam até, né, confessando ali as falhas. Sabemos que todos somos falhos, né? Então, nessa comunhão verdadeira, a comunhão verdadeira ela se dá dessa forma, né? Ela dão a conhecer ali as suas dúvidas, né? Admitem muitas vezes os seus medos, reconhecem as suas fraquezas e principalmente, né, as pessoas, né, de fato que vivem essa comunhão verdadeira, elas oram umas pelas outras, né? Então a autenticidade, né, dessa na verdadeira comunhão, ela é exatamente o oposto do que nós encontramos aí em algumas igrejas, né? Em vez assim daquela atmosfera, né, por trás de máscaras, né, aquela atmosfera de humildade, né, muitas vezes de honestidade, né, mas de uma forma bem superficial, né? Então, aquela chamada conversão fingida, né? Representada muitas vezes, enfim. Né? Então, as pessoas elas acabam vestindo, né, as suas máscaras e mantêm a guarda sempre levantada e agem como se tudo em sua vida fosse ali, muitas vezes, de forma positiva. Né? Então, essas atitudes, queridos, são a morte da verdadeira comunhão, ao que o autor se refere aqui nesse estudo. Então nós temos que tomar cuidado, né? A verdadeira comunhão é aquela que agrada ao nosso Deus, é aquela que acontece de forma autêntica, né? Não aquela que acontece por detrás aí de máscaras, né? Queridos, olha o perigo, né, de a gente pensar, né, que está vivendo ali, né, numa verdadeira comunhão, mas de fato, né, estamos ali sob uma falsa comunhão, né? E o autor vem trazer para nós que nessa verdadeira comunhão, né, nessa autenticidade, quando nós acabamos muitas vezes abrindo os nossos corações aí com os nossos queridos irmãos, né? E ele fala que é somente quando a gente age dessa forma, né? Abrindo, compartilhando, né? Nós experimentamos aí de fato essa verdadeira comunhão. E lá em 1 João 1, 7, 8, né, o autor vem fundamentar essa questão. Diz assim o texto: se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o texto termina assim, né? Se afirmarmos que estamos sem pecados, né, é o que acontece aí nessa falsa comunhão, que muitas vezes, né, que acaba acontecendo. Então, se afirmarmos que estamos sem pecado, nós enganamos a nós mesmos. Então, o próprio mundo, né, queridos, pensa que a intimidade ocorre muitas vezes na escuridão, né? Mas Deus diz que ocorre na luz, né? Que ocorre na luz, porque o nosso Deus, ele é luz, né? As trevas, elas são usadas para esconder as coisas, esconder principalmente os ferimentos, as nossas falhas, os nossos anseios, tudo aquilo que nos preocupa. Mas o nosso Deus é luz, e ele quer que nós vivamos nessa comunhão autêntica, que nós possamos de fato compartilhar, orarmos aí uns pelos outros, né? E naturalmente, queridos, o autor coloca aqui que ser autêntico exige tanto coragem como também humildade, né, de nós, né? Significa que nós vamos ter que enfrentar o nosso medo, né? Porque de certa forma a gente vai acabar se expondo, né? E se expor, a gente acaba tendo alguns medos, né? O medo pela rejeição e de ser novamente aí até mesmo magoado, né? Então, queridos, por que né, o autor vem trazer
né, vem fazer essa pergunta para nós: e por que alguém correria tal risco, né, de acontecer isso, né? Então, porque ele vem dizer para nós que é a única maneira de crescer espiritualmente e ser emocionalmente saudável. Então, quando a gente se abre, né, quando a gente vive essa verdadeira comunhão, nós temos a oportunidade de crescer enquanto corpo de Cristo, né, espiritualmente, emocionalmente. Lá em Tiago 5,16 diz assim, né, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Então, nessa verdadeira comunhão, né, é quando a gente abre o nosso coração, quando há essa partilha, há essa densidade, quando, né, isso nos provoca a estarmos orando uns pelos outros, isso nos traz uma promessa, né? Isso nos traz a cura. Então nós só crescemos assumindo esses riscos, né? E o mais difícil risco de todos é de fato sermos honestos com nós mesmos, né? Então esse é o primeiro grande ponto aqui que o autor traz para nós, né? Que na verdadeira comunhão, né, nós encontramos aí autenticidade, né? E isso nos traz crescimento e nos traz também cura, né? Cura aí para nós. E olha, queridos, que interessante, né? O autor vem trazer para nós um outro ponto, né? Sobre a verdadeira comunhão, né? Ele diz que na verdadeira comunhão as pessoas elas encontram reciprocidade, né? E é um projeto de Deus, né? É do agrado de Deus, né? Que nós encontremos essa reciprocidade, né? E essa reciprocidade ao qual o autor se refere, ele diz que é a arte, né, da gente dar e também de receber, ou seja, né, de depender ali uns dos outros. Lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, diz assim o texto: a forma em que Deus estruturou os nossos corpos é o modelo para compreendermos as vidas reunidas como igreja. Todas as partes são interdependentes. Quando Paulo faz essa analogia para mostrar de fato, né, essa interdependência aí de nós enquanto corpo de Cristo, né? Então essa questão aí da mutualidade, né? Essa mutualidade ao que Paulo se refere aqui na carta, né? Se referindo que nós somos o corpo de Cristo, né? Os membros do corpo, é o coração, na verdade essa mutualidade é o coração da verdadeira comunhão, né? Ou seja, né, edificar relacionamentos aí recíprocos, dividir responsabilidades e ajudar uns aos outros. E olha só que interessante, lá em Romanos capítulo 1, versículo 12, olha que o apóstolo Paulo diz acerca disso. Quero que nos ajudemos uns aos outros, né, com a fé que nós temos. A vossa fé me ajudará e a minha fé os ajudará. Olha só essa questão aí da reciprocidade, né? Então todos somos mais constantes em nossa fé, né, quando outras pessoas caminham conosco e nos incentivam. Então, mais aqui um texto bíblico lá de Romanos 12, 10, que diz assim, né, nesse texto a Bíblia vem nos ordenar, né, que haja prestação de contas, né, incentivo recíproco, mútuo atendimento e honra recíproca, né? Então, por mais aí a gente vê em vários textos, né, muitas vezes aqui, né, em alguns textos do Novo Testamento, que nós somos orientados a estar realizando aí diferentes tarefas uns aos outros e entre si, né? Nós acabamos vendo isso até mesmo ali na aula
passada. Então, olha lá, Romanos, né, 14, 19 diz assim: esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Então, a gente tem que se esforçar não só para, né, tudo quanto, né, conduz à paz, mas também a gente tem que ter um esforço para que nós, enquanto corpo de Cristo, né, dentro dessa reciprocidade aí, que haja, né, a edificação mútua, né? Então, queridos, nós não somos aí responsáveis por todo o corpo de Cristo, mas somos responsáveis para com eles, né? Deus espera que nós assim façamos de tudo, né, para que o corpo aí seja edificado. Então, nesse segundo ponto, queridos, então o autor, né, ele vem trazer para nós que a verdadeira comunhão, né, nós cristãos encontramos a reciprocidade. E um outro ponto, queridos, o penúltimo ponto aqui que o autor nos traz acerca da verdadeira comunhão, é que nessa verdadeira comunhão, né, as pessoas encontram compaixão, né? Mas o que seria, né, essa compaixão, né? A compaixão ao qual o autor se refere não é simplesmente oferecer um conselho ou uma ajuda, né, rápida aí de forma superficial. Ele fala que a compaixão é quando a gente partilha, né, a dor aí um dos outros, né? Ou seja, a compaixão ela diz da seguinte forma, né? Compreendo o que você está passando e o que você sente não é estranho ou absurdo, né? E hoje em dia, queridos, algumas pessoas chamam isso de empatia, né? Aquela pessoa tem empatia, né? Mas de fato isso, né, é compaixão, né? A Bíblia diz assim lá em Colossenses 3,12, né? Como povo escolhido de Deus, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, mansidão e de paciência. Então a compaixão, queridos, ela alcança duas necessidades fundamentais, né, de nós seres humanos, que o autor vem trazer para nós aqui: a necessidade de sermos compreendidos e a necessidade de ter os nossos sentimentos confirmados, né? Então toda vez aí que compreende e confirma o sentimento, né, de alguém, o autor vem trazer para nós aqui, né, que quando há essa compreensão, né, e essa confirmação, isso, na verdade, é uma construção aí de uma verdadeira comunhão, né? E o grande problema aqui que o autor vem trazer para nós é que estamos frequentemente, né, tão apressados nessa correria aí do dia a dia, né? Essa correria louca do mundo aí, que não temos tempo aí de muitas vezes sentir compaixão. Nós ficamos apenas nesse campo aí, né? A gente pode dizer que a gente fica nesse campo da empatia, mas nós não construímos de fato essa verdadeira compaixão, né? Então nós estamos aí constantemente preocupados, né? Além dessa correria, muitas vezes com as nossas mágoas, né? Com os problemas aí, né, particulares que nós acabamos de produzir aí essa compaixão, não é verdade? Seguindo aqui ainda a nossa lição, o autor vem falar sobre, né, os níveis aí de comunhão, né, que existem diferentes níveis de comunhão, né, e cada um deles é adequado, né, a um momento diferente.
ele fala que tem os níveis de forma mais superficial, né, que são aquela comunhão, né, na esfera da colaboração, e também muitas vezes na comunhão quando a gente partilha da palavra. Mas existe um nível mais profundo, né, dessa comunhão, que é a comunhão do serviço, né, que está relacionado, né, ali, né, a questão do estar junto, né, dessa questão do compartilhar, do sofrer, né? Então, essa questão aí da comunhão nesse nível mais profundo, que é o do serviço, é como quando nós ministramos ali em conjunto, né, em viagens missionárias e muitas vezes também, né, em obras de caridade. Lá em Hebreus capítulo 10, no versículo 33 e 34, o qual o autor traz para nós aqui, diz assim, que o nível mais profundo e intenso é a comunhão do sofrimento. Então o nível mais intenso é aí essa questão do sofrimento, né? Das obras. Então quando nós entramos aí nessa questão da dor, né, e no sofrimento uns dos outros, nós acabamos aí carregando, né, os fardos aí uns dos outros, né? Então, nós cristãos, nós compreendemos que esse nível, né, esses níveis aí, eles são os que ao redor do mundo estão sendo perseguidos, né? Quando a gente vê as pessoas, né, ali no campo missionário, quantas pessoas são perseguidas, quantas pessoas, né, acabam sendo mortas, né, por estarem aí ali carregando, né, muitas vezes ali o sofrimento uns dos outros, né? Essa esfera mais profunda aí da comunhão, né? Então, muitas pessoas são martirizadas, né, pela fé. E a Bíblia, queridos, aqui o autor vem trazer, né, que a Bíblia ordena o seguinte, lá em Gálatas 6:2, né? A Bíblia vem dizer para nós que nós devemos compartilhar, né, os nossos problemas e transtornos uns com os outros, e dessa forma nós estaremos obedecendo a lei de Cristo. E fato é isso, né, queridos, que é nos tempos de crise que nós passamos, né, de profunda tristeza, né, dúvidas, que nós mais precisamos de fato uns dos outros, né? Quando as circunstâncias nos esmagam a ponto até mesmo, né, da nossa fé vacilar, é que mais precisamos de amigos, né? De pessoas ali perto de nós que nós possamos compartilhar, né, esses momentos, né? E então nós, de certa forma, né, quando a gente vive esses momentos, é que nós precisamos de um grupo pequeno de amigos que tenham fé em Deus, né, por nós e para nós, né, e para nos fazer aí, na verdade, vencer todas as dificuldades. É num grupo pequeno, é num grupo pequeno, e o corpo de Cristo, ele é real e palpável, mesmo muitas vezes, né, como muitas pessoas pensam que o nosso Senhor ele está distante, né? Então, né, o autor vem trazer aqui, né, um relato de Jó, quando ele necessitou durante o seu sofrimento, né, ele exclamou, né, um homem desesperado deve então receber ali a compaixão de seus amigos, né? Muito embora ele tenha abandonado, né, muitas vezes ali o temor, mas essa questão da compaixão, do estar perto, do precisar dos nossos amigos, principalmente aqueles que vêm de fato nos agregar, né, nos fortalecer,
né, que venha fortalecer a nossa fé, né? Então nós precisamos disso. E nós temos um último ponto, queridos, dessa lição de hoje, né, quando o autor se refere a essa verdadeira comunhão. Ele fala que na comunhão verdadeira as pessoas elas encontram misericórdia. E quando a gente fala de misericórdia, né, quem não precisa de misericórdia? O nosso Deus, ele é misericordioso, né? Então, essa verdadeira comunhão, né, ela traz para nós, né, as pessoas encontram misericórdia. Então, é como, né, o autor coloca, a comunhão é uma situação em que opera a graça, em que os erros, né, não são lembrados, né, mas apagados. É assim que o nosso Deus faz conosco. Então, nessa verdadeira comunhão, né, ela produz, né, as pessoas, ela precisa produzir isso, né, misericórdia. Então, a comunhão ela acontece quando a verdadeira comunhão, quando a misericórdia ela triunfa sobre a justiça, né? Então todos nós, queridos, precisamos aí da misericórdia, porque todos, sem exceção, todos nós tropeçamos e caímos e precisamos de ajuda para voltarmos aí aos caminhos do Senhor, né? Nós precisamos oferecer misericórdia uns aos outros e estar dispostos também a recebê-la uns dos outros. O autor traz aqui para nós, né, um texto de 2ª carta aos Coríntios 2:7, que diz assim: quando as pessoas pecarem, vocês devem perdoá-las e confortá-las para que não sejam vencidas pelo desespero. Olha que palavra, queridos, maravilhosa, né? Então, quando alguém pecar, nós devemos perdoar, né? Agir com misericórdia, assim como o nosso Deus é misericordioso para conosco. Então nós não podemos ter comunhão, a verdadeira comunhão, sem que haja o perdão, né? Então Deus, ele faz um alerta aqui, o autor traz para nós em Colossenses 3:13, que diz assim: jamais guarde rancor. Muitas vezes, queridos, né, nós nos iramos, né, facilmente, cada um tem uma personalidade. Mas um dos princípios aqui que a gente vê na palavra de Deus é isso, né? Não que a gente não deva se irar, mas a gente não pode permanecer nessa ira. Nós temos que refletir, nós temos que buscar e nós temos que aplicar isso, né, que está em Colossenses 3:13. Jamais guardemos rancor, né? E o autor vem colocar que o rancor, né, que produz essa amargura, ressentimento, eles destroem a comunhão, né? E como nós, queridos, somos imperfeitos, né, pecadores, inevitavelmente magoamos muitas vezes as pessoas, a gente acaba magoando aquelas pessoas mais próximas, queridas, né? Muitas vezes, né? Então, e sem querer, né? Mas de qualquer forma são necessárias enormes quantidades aí de graça e misericórdia que nós devemos ali estar oferecendo, né, dentro dessa comunhão. E a Bíblia diz também lá em Colossenses, né, ainda 3:13, diz assim: vocês precisam ter consideração para com as faltas uns dos outros. Então nós precisamos ter consideração, né, para as faltas uns dos outros e perdoar aos que lhes ofendem. Lembrem-se, assim como o Senhor lhes perdoou, vocês devem perdoar uns aos outros, queridos. E o autor vem trazer aqui que a misericórdia de Deus para conosco, ela é um estímulo para que
para mostrarmos misericórdia com as outras pessoas, né? E o autor vem nos trazer a memória, né? Que jamais será pedido para nós, né? Em relação ao perdão, uma medida maior do que Deus já nos perdoou. Então nós devemos sempre lembrar disso, né? Não existe essa medida maior. Por isso que nós devemos perdoar aos nossos queridos irmãos. Então, queridos, sempre que é magoado por alguém, que você, eu ou qualquer outra pessoa, né, nós temos uma escolha a fazer, né? Usar toda a nossa energia, né, e os nossos sentimentos para buscar a vingança, né, e encontrar ali uma possível solução, ou nós, né, encontrar a possível solução no sentido de perdoar. Ou nós buscamos a vingança, ou nós buscamos essa solução do perdão. Então, nós temos que buscar um ou outro. E o que você prefere? Eu prefiro seguir aqui os princípios da palavra do nosso Deus. E para irmos já aqui para o final, né, da nossa lição, o autor vem chamar a atenção a nós da questão da relutância, né? Por que nós relutamos em muitas vezes mostrar misericórdia, né? Porque muitas vezes nós não entendemos essa diferença entre confiar e perdoar, né? E o autor vem trazer que perdoar é a gente esquecer o passado, né? O confiar tem relação com um comportamento futuro. Então, o autor vem trazer para nós aqui que o perdão ele deve ser imediato, né? Tem ou não a pessoa, né, pedido por ele. A confiança, né, ela deve ser reconstruída, né, aí com esse transcurso do tempo. Então, confiança, queridos, aqui na visão do autor, ela exige antecedentes. Então, se o magoam repentinamente, Deus ordena para nós que nós perdoamos as pessoas, né? Imediatamente. Mas não se espera que nós aí voltemos a confiar imediatamente ou que continuemos permitindo que as pessoas ali continuem nos magoando. Então é uma diferença muito grande, né? O perdão, então, ele é imediato. Então, a confiança, ela se dá ali no decorrer do tempo, né? Então, as pessoas, né, para que elas ganhem a confiança, elas precisam estar demonstrando isso ao longo do tempo. Então, o melhor lugar, queridos, para restaurar a confiança é nesse contexto aí do apoio mútuo. É aí que entra a questão da comunhão, da bondade, da compaixão, né? Para ajudar também, né, fazer a nossa parte no que depender da gente, né, para que as pessoas, de fato, possam ter uma mudança, né, de postura, para que não venham a magoar novamente, né, nos magoar e magoar também outras pessoas, né? Então, o melhor lugar para restaurar a confiança é no contexto de apoio mútuo de um grupo, né? De um grupo, principalmente aí um grupo pequeno, né? Um grupo pequeno. Então existem muitos outros benefícios aí, né? Que nós iremos experimentar ao fazer parte
aí de um grupo pequeno comprometido com a verdadeira comunhão. Então, queridos, para finalizar, né, essa é uma parte essencial aí da nossa vida cristã, que ela jamais pode ser ignorada, né? Então, aqui o autor vem encerrar essa lição dizendo assim que por mais de 2000 anos, né, os cristãos têm se reunido regularmente em grupos pequenos com o intuito aí de buscar aí essa verdadeira comunhão. E se você, né, se nós estamos sendo falhos nisso, né, se você, né, nunca fez parte aí de um grupo ou de uma classe qualquer aí como essa, deve fazer, porque é um projeto, né, do nosso Deus, é do agrado do nosso Deus, que nós vivamos em comunhão, mas uma verdadeira comunhão, né? É uma verdadeira comunhão, né? Não por detrás de máscaras, né? Mas sendo autênticos, né? Aquela comunhão, né? Num nível mais profundo, né? Do sofrimento, do compartilhar a dor, da misericórdia, né, do produzir misericórdia, né, desse perdão ao qual nós nos referimos aqui nesta lição, né, queridos? Então, vamos fazer parte de uma comunidade, de um pequeno grupo, onde de fato, né, essa comunhão ao qual nós vimos aqui hoje, ela possa ser experimentada. E experimentando essa verdadeira comunhão, está aqui na palavra do nosso Deus, né? O que produz? Produz crescimento espiritual e principalmente cura para as nossas vidas. Amém, queridos? Na próxima aula, então, nós estaremos refletindo aí sobre o dia 19. Não percam. Bom, que Deus aí nos abençoe nesta caminhada. Amém?